Olá, bom dia. Hoje vamos para a segunda parte da ministração do discernimento espiritual, ou entendimento espiritual. É disto que nós estamos falando. Para começar, hoje eu quero pegar um texto que começa em Gálatas 1, 15 e 16. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Ele diz assim: Todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando foi do seu agrado revelar seu Filho em mim, para que eu proclamasse aos não-judeus, aos gentios. Veja que Paulo diz revelar seu Filho em mim e não a mim. Há muita diferença em revelar a mim e em mim. Todavia, todo crente lê em mim, ele automaticamente entende em mim, mas assim que ele sai, a mente dele processa a mim, porque a mente natural do homem não consegue entender como que uma pessoa pode estar dentro dele. Veja, ela pode compreender o que está escrito, mas não a revelação, não a prática do que isso significa. É por isso que assim que a pessoa se vira, ela já esquece o significado. Em mim. Vamos entender isto com mais clareza, com mais profundidade. Essa é uma parte muito importante. Em Gálatas, no próprio livro de Gálatas, no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, no verso 20, Paulo diz assim: Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou em meu favor, em meu benefício. Então é disto que ele está falando. Eu fui crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, para que não viva mais eu. Meu nome é José, então José não vive mais. Quem vive agora é Cristo. E esta vida que eu estou aqui dentro deste corpo, na carne, eu vivo na fé dele. É por meio dele que eu recebo vida. Vamos compreender com mais profundidade sobre este assunto, que ele é de fundamental importância para a nossa vida. No capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala a respeito da vida da alma, da vida da mente, que Deus não revelou à sabedoria humana, mas aqueles que receberam o Espírito de Deus, a esses Deus fez conhecer os seus mistérios, os mistérios do reino de Deus. O conteúdo do capítulo começa no capítulo 1 de 1 Coríntios, do verso lá 16, 17, passa por todo o capítulo 2 e chega até o capítulo 3. Mas nós não vamos ler porque não temos tempo para isso. O objetivo aqui é entender o que ele está dizendo, por exemplo, no capítulo 2, verso 14. Eu vou pegar a Bíblia Jerusalém, porque é uma Bíblia que tem um contexto melhor neste versículo. Ele diz assim: o homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. Verso 15. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Veja, que ele está falando do homem psíquico, é o homem que compreende com a mente natural. A Bíblia, outras Bíblias trazem um pouco diferente. A Almeida Corrigida diz: o homem natural não pode compreender as coisas que vêm do Espírito, porque ele é natural, ele é da terra, ele é terreno, e não compreende as coisas que são espirituais, que é outra linguagem. A palavra de Deus, espiritualmente falando, traz uma linguagem que só o Espírito Santo pode
pode entender, ele pode decodificar a mensagem que está sendo dita. Você vai ver que Jesus fala no capítulo 8 de João, versos 43 e 47. Esses dois versos para que você possa entender melhor. No verso 43 ele diz assim: porque vós não podeis entender minha linguagem? Jesus está perguntando àquele povo que estava ouvindo. E era um povo que, se você for ver lá no mesmo capítulo 8, no verso 31, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles haviam crido. Mas olha o que o Senhor pergunta: por que vós não podeis entender a minha linguagem? A linguagem de Jesus era em forma de figuras, era figurativa, era uma linguagem simbólica, profética, e você não podia compreender com sua mente natural, com seu psique, com a sua alma. Você só pode entender por meio de revelação, e isso no teu espírito. No grego é pneuma. Então vamos entender. E Jesus continua: é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles eram capazes de ouvir a palavra com esses ouvidos naturais, mas não de compreendê-la para colocar em prática. Eles precisavam que os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais fossem abertos. E eles não eram abertos. Eles precisavam da circuncisão de Cristo. Veja o verso 47, ele está falando algo semelhante. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Veja, não é ouvir com estes ouvidos, é ouvir no seu homem interior, no seu espírito. O espírito está aqui no interior do homem. Eu preciso que os meus olhos espirituais sejam abertos para que eu entenda o que o Senhor está dizendo, o que Ele está revelando. Então é disso que Ele está falando. O homem psíquico não entende as coisas espirituais. É necessário ele ser espiritual, ele ter maturidade espiritual para compreender as coisas que vêm do Espírito. Esse julga e discerne bem tudo. Ele é capaz de entender tanto bem quanto mal. Por quê? Porque ele é experimentado na palavra da verdade, ele aprendeu a conhecer ao Senhor, porque o Senhor está dentro dele. Veja a minha mão. A minha mão faz esse movimento não porque ela quer fazer, é porque a minha cabeça manda ela fazer. Eu falo aquilo que a minha cabeça manda fazer. Ou seja, a minha boca fala aquilo que minha cabeça manda dizer. Quem manda é a minha cabeça. Os meus pés não seguem para um lugar que eu não queira ir. É a minha cabeça que ordena para que ele vá e leve todo o meu corpo. Então, todos os meus membros são ligados à minha cabeça. E todos são submissos à minha cabeça, ao meu comando, aos meus mandamentos. Eu mando e minha mão faz. Eu mando meu pé fazer e ele faz. Eu mando minha boca falar isso e ela faz. Veja, porque todos estão ligados à minha cabeça. Se eu estou em Cristo, eu tenho que estar ligado ao cabeça, que é Jesus. Jesus é o cabeça de Cristo e eu sou um membro. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que nós estamos falando aqui, no capítulo 12, a analogia do corpo. Você precisa entender estas coisas. E já no capítulo 15, ele vai falar algo mais interessante ainda. Ele vai falar a partir do verso 1 Coríntios 15, a partir do verso 44, do homem natural, que o primeiro homem que foi formado, Adão, era um homem natural. Ele era da terra, ele era terreno, ele pensava como os seres terrenos. Ele se tornou alma vivente. Alma, no grego, psíquico, português, alma, entende? A vida que ele vive, a alma vivente, é o psique, é aquilo que ele raciocina, aquilo que ele pensa, é aquilo que ele decide com a sua mente natural. Agora, o segundo homem que veio do céu, aquele que vem do céu, é chamado de espírito vivificante. Espírito, pneuma no grego. Então, a vida vem do espírito, que é aqui no interior do homem, no ventre do homem, bem no interior aqui. É desta vida que ele está falando.
E esta vida, você vai entender como se processa as coisas espirituais, porque ele nasceu, né, dos céus, é nascido do alto. Lá em João, capítulo 3, versos, quando Jesus está falando a Nicodemos que é necessário nascer de novo, o grego nascer de novo significa nascer do alto, nascer do céu, entende? É nisto que ele está falando. É necessário nascer da água e do Espírito. O Espírito vem do céu, é preciso nascer do Espírito para compreender as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente, é uma outra linguagem. Assim como uma criança, no início da sua vida, ela aprende por associação, depois é que ela vai aprender as palavras e entender o significado, mas ela leva vários anos para aprender. Então, compreenda isto espiritualmente também. Você não começa a compreender do dia para a noite. Você tenta compreender com sua mente e aí você tropeça. Porque a mente natural não entende as coisas de Deus. Veja, revelar seu filho em mim, como em mim, tem uma pessoa dentro de mim. A mente natural não consegue entender. Você até compreendeu o texto, mas na prática não, a não ser que você tenha uma vida, uma intimidade com o Senhor. E quando você tem essa intimidade, então você recebe as revelações do Senhor. Se você não tiver intimidade com o Senhor, não tem como. Veja, Paulo ensinou a fazer duas orações, está lá em Efésios. Uma no capítulo 1, do versos 16 ao 23, e a outra no capítulo 3, do verso 14 ao 21. São duas orações. Essas orações o Senhor me ensinou ainda no começo, para que eu fizesse essas orações. Ele me falou assim: Deus não faz acepção de pessoas. Se o povo de Éfeso precisava dessas orações que Paulo fez, você também precisa. Então eu comecei a fazer, eu coloquei ela no primeiro, né? Paulo está intercedendo pelos Efésios, então está na segunda pessoa do plural, né? Vós, e eu passei pela primeira pessoa do singular, eu comecei a orar por mim mesmo. Hoje eu coloco na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, porque eu oro por mim e por outras pessoas, então é nós. O que quer dizer? Eu tenho que fazer estas orações para receber revelação. Ele fala: eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que vos dê, veja, está orando, intercedendo, para que vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Então eu oro para que nos dê, eu e as pessoas que eu estou orando em favor, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que eu seja, né, o meu homem interior, os olhos do meu homem interior sejam abertos para que eu entenda, que eu conheça o que me é dado gratuitamente pelo Senhor. Qual é a minha herança no corpo de Cristo? É disto que eu preciso saber. Eu só sei isto por revelação. Ele vai abrir meus olhos espirituais para que eu entenda, para que eu conheça o que me é dado gratuitamente pelo Espírito de Deus. É disto que nós precisamos compreender. Veja lá em Provérbios, capítulo 1, logo no primeiro capítulo, no verso 23, o Senhor nos fala assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós copiosamente o meu espírito, e fareis conhecer as minhas palavras. Ué, a pessoa não conhecia as palavras? Não. Porque se você só sabe a palavra escrita, você está na letra, e a letra mata. Você precisa da revelação. É disto que nós estamos falando. E a revelação vem por meio do Espírito. Se o Espírito de Deus não habita em você, como é que você vai ter revelação? Ele tem que primeiro habitar em você. Pessoas nascem de novo, falam línguas estranhas, mas não permanecem no Senhor. Veja, o que eu falei aqui em 1 Coríntios 2,14, está lá também em Judas. Judas fala dos anticristos, das pessoas que são falsas profetas. No verso 19, ele vai estar falando justamente isso. Eles são psíquicos, não entendem as coisas de Deus. Amém? Nós precisamos deixar de ser psíquicos e passar a ser pneumáticos, ser espirituais. É disto que precisamos entender.
Na próxima, eu falarei a terceira e última parte dessa ministração. Um bom dia a todos, em nome de Jesus.